Olá pessoal, aqui quem fala é o Bernardo, instrutor de CAD Malha da Wiki Brasil. Nessa aula vamos focar na modelagem de um CAD simples de um aerofólio 2D e na geração de malha para o mesmo. Dando início à nossa aula, nós vamos começar modelando o CAD no módulo Shaper, que para o curso é uma novidade para vocês, a gente ainda não entrou no módulo Shaper. Dessa forma eu vou fazer uma rápida introdução sobre esse módulo do Salomé, explicando uma noção geral sobre ele para vocês e dando algumas dicas caso vocês queiram se aventurar nele. Ele é um módulo mais recente, ele foi introduzido no Salomé 9. Dessa forma, ele ainda apresenta alguns probleminhas, alguns bugs que devem ser corrigidos em versões futuras. E ele não é tão robusto e consistente quanto o Geometry. Para nós trabalharmos com Shaper, sempre devemos criar, antes de fazer qualquer coisa, devemos criar uma nova parte. Podemos criar aqui na engrenagem ou aqui em parte, clicando aqui em New Part. Com a parte criada, vocês podem perceber que essa fileira aqui, que antes estava em preto e branco, agora foi desbloqueada para o uso. Dessa forma, a gente pode usar todas essas funções que aparecem aqui. Uma função bacana do Shaper é a função de Sketch. Ele funciona muito bem para a criação de um CAD a partir de um Sketch. Agora vocês podem ver que foi liberada a fileira de baixo com as funções do Sketch. E para quem já tiver alguma familiaridade, já utilizou algum software de criação de geração de CAD que se baseia muito em Sketch, vale a pena dar uma conferida. Como a gente também tem a criação de Sketch 2D no Geometry, e isso vai ser introduzido em aulas futuras para vocês, a gente não vai mexer com a função de Sketch no momento. Com nossa parte já criada, nós vamos utilizar a função PointSet. Essa função ela vai ser muito útil para a gente, porque a partir dela a gente vai conseguir importar um arquivo TXT contendo uma sequência de pontos. E a gente vai passar para o Salomé as coordenadas desses pontos. Eu já tenho um arquivo pronto aqui, que é o arquivo aerofólio. E esse arquivo contém as coordenadas em função de x, y e z e com algum separador, algum espaçamento entre eles, que é exatamente essa opção que aparece aqui, inserir o nosso separador. No caso, para o arquivo aerofólio TXT, o separador são dois espaços. Dessa forma, eu vou apertar duas vezes a barra de espaço, definir meu separador, posso clicar em Apply. Dando Apply, a gente pode ver aqui mais de perto, que eu já obtive os pontos do meu aerofólio. Agora, com os pontos do aerofólio, nós podemos ver aqui que temos 132 pontos. Por isso, a utilização da função PointSet foi tão importante, otimizou bastante trabalho que poderíamos ter. Dessa forma, com os pontos aqui, a gente vem nessa pasta, seleciona todos os pontos. No caso, eu estou apertando Shift, seta para baixo, poderia apertar direto um Shift End, que me levaria até o fim. Shift, seta para cima só para tirar esse compound. Estou com 132 pontos selecionados. Dessa forma, nós podemos vir aqui e criar uma polyline com esses pontos. Um negócio muito importante de se atentar quando criando a polyline é essa caixinha aqui, Closed. Caso a gente não marque a caixinha de Closed, ele vai criar uma polyline com todos os pontos dados, só que ele vai acabar não fechando a polyline. Dessa forma a gente não vai conseguir obter a parte externa do aerofólio. Não é o que nós queremos, então vamos dar o Closed e um Apply. Dessa forma, nós obtivemos a parte externa do aerofólio com a polyline. Agora, com a nossa polyline, nós praticamente acabamos o que viemos fazer no Shaper. Para finalizar e para a gente começar a mexer com Geometry, a gente precisa usar essa funçãozinha aqui, o Export to Geom. Sem ela, a gente indo para o Geometry, a gente não acharia nenhuma entidade lá. A gente precisa usar essa função para que a gente consiga trabalhar com a nossa polyline lá.
Outra característica do Shaper, ele sempre vai depender do Geometry. Você precisa importar a sua geometria, seu CAD para o Geometry, caso você queira levar para o Mesh. E você pode, a qualquer momento, clicar aqui para exportar para o Geometry. Todavia, você não pode fazer o caminho inverso. Você não pode exportar do Geometry para o Shaper. Vamos aqui clicar no Export to Geom. E instantaneamente já foi exportado. Se a gente vier aqui para o Geometry, nós vamos ver aqui que a Polyline apareceu para a gente. Por essa aula é só, pessoal, e nós continuaremos com a parte do Geometry na próxima. Um abraço!